Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre um jogo extremamente importante dessa rodada da Premier League, que é Newcastle e Arsenal. Talvez o jogo que defina de fato o título da Premier, ou pelo menos dê um grande passo favorável para uma equipe ou outra, seja o City ou seja o próprio Arsenal. Tá? A gente vai trocar uma ideia sobre isso agora. Eu já vou colocar para vocês a nossa telinha com tudo organizado para vocês aqui, tá? Ponto importante: se a gente for analisar mando de campo a partir de Arsenal e Newcastle, a gente está analisando equipes que jogam de forma muito parecida, mas que têm uma vantagem para o mandante, que no caso é o Newcastle. Então, se a gente for entender o overall do Newcastle, overall 59 contra o overall 53 do Arsenal, e por mais que o Arsenal tenda a ficar mais com a posse da bola, o Newcastle tende a converter os passes em chutes mais vezes, a ponto de chutar mais vezes certo ao gol, tá? E como as taxas são parecidas de conversão de chute para gol das duas equipes, você tem de fato uma vantagem para o Newcastle por número de tentativas. Basicamente é isso, tá? Então assim, não é um jogo que o Newcastle vai fazer 3 chutes, 3 gols, não é isso. Mas é um jogo onde o Newcastle vai conseguir ter um número elevado de chutes e aí ele sai na vantagem, tá? Esse é o primeiro cenário que a gente sempre coloca aqui para vocês, que é o mando de campo. Em contrapartida, na fase de defesa, a recuperação é melhor do Newcastle, a recuperação por ação, ou seja, a velocidade, o Newcastle recupera mais rápido essa bola. O Arsenal até bloqueia melhor, mas as defesas, assim, a ação do goleiro, a do Newcastle é um pouco, mas muito pouco menor do que a equipe do Arsenal. Então, olhando todo esse cenário, a gente aponta no primeiro cenário de mando de campo algo muito favorável para a equipe do Newcastle. Olhando o segundo cenário, né, a gente já olhou o primeiro, agora vamos olhar qualificando esse caso fora com a classificação, com a tabela, ou seja, Arsenal como visitante contra os primeiros, Newcastle como mandante contra os primeiros, tá? Então a gente vai qualificar isso e a vantagem aumenta, tá? Os dois caem de produção novamente, mas a vantagem aumenta. Então a gente vê um Newcastle com overall 51, né? E um Arsenal com overall 37. Então você vê as duas equipes tendo uma queda, mas nessa queda ainda fica muito favorável para a equipe do Newcastle, tá? E aonde que vai aumentar esse favoritismo? Justamente que há uma chance grande do Arsenal, de novo, ficar com a posse da bola, é natural nesse jogo que ele fique mais com a posse, mas a conversão aumenta, o número de chutes certos se mantém e a conversão que era mais favorável ao Arsenal, a gente tinha uma diferença ali de 5 pontos, 4 pontos, passa a ser só de 2, ou seja, você aumenta o favoritismo para a equipe do Newcastle. Na defesa, você passa a ter um Newcastle recuperando mais, bloqueando mais as ações de finalização do adversário e também defendendo melhor. Ou seja, todos os cenários que vão estar constituídos ali, todos eles são favoráveis ao Newcastle. Sofre pouco com o adversário, consegue produzir o suficiente para sair vitorioso. Então, olhando esse jogo, principalmente nessa ótica que a gente está colocando, de que temos que entender como vai ser produzido esse jogo em cenários diferentes, todos os cenários iniciais do jogo são favoráveis ao Newcastle. Iago, isso quer dizer que a gente pode cravar a vitória do Newcastle, dar o título para o Manchester City e acabamos a Premier League? Não, não é isso. Isso quer dizer basicamente que a gente tem um cenário favorável ao Newcastle, e no jogo do Manchester City com o Leeds, a gente vai soltar também um shorts aqui no canal sobre esse jogo, o cenário é muito favorável para o City, tá? Em ambos os cenários, o cenário é muito favorável para o City. Então assim, o que se espera normalmente? Que haja uma derrota do Arsenal, ou até mesmo um empate, mas mais provável seja a derrota, e haja uma vitória do Manchester City, o que aumentaria a diferença para 4 pontos, ainda faltando uma partida, né? Então assim, o City ainda teria uma partida para recuperar, podendo chegar a 7 pontos de diferença. Acho que agora faltando umas 4 ou 5 rodadas, acho que 4 rodadas agora, né, para acabar a Premier. Então assim, 12 pontos tendo 7 de vantagem, já foi, né, basicamente.
mas esse é um cenário hipotético. E nesse cenário, essas coisas podem acontecer. Sai um gol cedo da equipe que você não esperava, ou você tem um jogador expulso, ou tem uma lesão de um jogador importante que era o cara que convertia chances de gols. Essas coisas acontecem. Mas o mais importante é entender justamente que dentro desse cenário, ele era muito favorável para o Arsenal lá atrás na virada de turno e agora é completamente desfavorável. Tá? Pega adversários mais difíceis nesse momento da Premier e isso atrapalha, obviamente, a chance de título. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Combinado? Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto. Valeu!